E vamos voltar a falar agora ao vivo com o repórter Eduardo Ribeiro, que está no julgamento do publicitário Gil Rugai. Eduardo, o perito já concluiu o depoimento dele? Por hoje está encerrado ou ainda não? Ainda não. Os advogados, os defensores de Gil Rugai continuam tentando desconstruir todo o trabalho da perícia, fazendo agora perguntas ao perito que organizou o trabalho, tentando mostrar, na verdade, para os jurados que Gil Rugai, franzino, magro, não teria condições de arrombar a porta do cômodo onde estava o pai dele trancado. E agora há toda essa expectativa para saber se os jurados se convencerão dos argumentos da acusação ou dos argumentos dos defensores. Este aqui, Ana Paula e Celso, é o maior fórum criminal da América Latina. Aqui dentro existem 5 tribunais do júri. Dentro de um deles acontece o julgamento de Gil Rugai. Nós vamos entender agora qual é a posição de cada uma das partes lá dentro. Veja. Os 7 jurados que vão decidir se Gil Rugai é culpado ou inocente foram escolhidos por sorteio. São 5 homens e 2 mulheres. Eles ficam do lado direito do plenário. Ao centro, o juiz. Na mesa ao lado ficam o promotor e o assistente de acusação. Na lateral esquerda, os advogados de defesa. Gil Rugai acompanha o julgamento nas cadeiras ao fundo. A cadeira no centro do plenário é reservada para os depoimentos das testemunhas e do réu. O Eduardo, e de alguma forma a acusação já conseguiu refazer os passos de Gil Rugai, que eles consideram assassino? Bom, Ana Paula, conseguiu sim. Foram mais de 30 depoimentos diferentes, laudos técnicos, periciais, simulações, até que o promotor Rogério Zagallo, que agora é responsável pela acusação e tenta colocar Gil Rugai de volta na cadeia e desta vez, de maneira definitiva, elaborou um roteiro do que aconteceu dentro da mansão dos Rugai. Você vai acompanhar numa reconstituição feita por Luiz Carlos Azenha. O promotor vai dizer que Gil Rugai entrou pelo portão dos fundos usando a própria chave. A única fechadura da casa que não tinha sido trocada depois de uma briga entre pai e filho. Os vizinhos não ouviram o latido dos cães, que costumavam fazer muito barulho na casa. Aqui na porta da cozinha, ainda segundo a promotoria, Gil Rugai encontrou a madrasta e atirou. O laudo mostra que ela levou 5 tiros, um no olho esquerdo e outros pelas costas, o que indica que ela teria tentado correr para dentro da casa. Neste momento, um intervalo que chamou a atenção dos investigadores. Os vizinhos que ouviram os tiros dizem que se passaram 5 minutos antes de começar uma nova sequência de disparos. A investigação concluiu que o pai de Gil Rugai se trancou nesta sala de TV. Uma marca encontrada pela perícia indica que o assassino arrombou a porta com um pontapé. A acusação vai explorar o fato de que o tamanho do pé e o tipo de calçado são compatíveis com os de Gil Rugai. Depois que arrombou a porta, sempre segundo a promotoria, Gil Rugai deu 4 tiros no pai, que foi encontrado nesta posição. Com um detalhe cruel, o último tiro foi na parte de trás da cabeça e a curta distância. Para você que acompanha aqui com o jornalismo da Record ao vivo, todos os desdobramentos deste que é um dos julgamentos mais aguardados do ano, resta saber que as reações de Gil Rugai lá dentro do plenário do júri são apáticas. Ele olha fixamente para um ponto, não acompanha com o olhar nem seus advogados, nem o promotor, nem as testemunhas que falam lá dentro. Um terno bem cortado, olhar fixo para o horizonte, acompanhando, mas não demonstrando grandes reações. Agora a gente precisa entender qual é a participação de cada um dos personagens dessa história. De um lado, um promotor experiente, do outro, advogados, defensores bastante jovens, mas combativos. Veja na reportagem de Og Ibrahim. No topo da lista aparece Gil Rugai, um jovem controverso, religioso, que gostava do nazismo, dormia dentro de um baú de madeira e acreditava no fim do mundo. Ele teria matado o pai e a madrasta por causa de dinheiro. Eu quero só declarar que eu sou inocente e acho um absurdo isso. Você é inocente, Gil? Não matei. Antes do crime, Gil era diretor financeiro da produtora do pai, o empresário Luiz Carlos Rugai. Um homem bem-sucedido que gostava de esportes radicais e tinha clientes milionários. Quando descobriu que Gil estava roubando a empresa, expulsou o filho de casa e da produtora. Ao lado do empresário aparece a outra vítima, a segunda mulher, Alessandra Troitino. Colega de trabalho na produtora, Alessandra substituiu Gil Rugai quando o pai descobriu os desfalques.
Em defesa de Gil Rugai estão o irmão e a mãe Maristela Greco, considerada por muitos como controladora e mentora dos filhos, que disputam na justiça com a família de Alessandra a herança de 22 milhões de reais. Horas depois do crime, Maristela esteve na casa, ao lado de Gil. Mas sabe o que aconteceu, pelo menos? Ele é filho dele. Tudo bem, a gente entende. Ele mora na casa, cara. Esse professor de direito escreveu um livro sobre o caso e conhece bem a personalidade dos envolvidos. A Maristela, ela coordena todos os atos dos filhos. Os filhos são marionetes na mão da Maristela. A principal testemunha e personagem importante no caso é o vigia, que trabalhava aqui na rua da casa onde aconteceu o crime. Ele estava nesta cabine e teria visto duas pessoas que deixavam o imóvel na noite em que o casal foi assassinado. Uma delas, ele garante, era Gil Rugai. A identidade da outra permanece um mistério até hoje. Nossa reportagem tentou conversar com o vigia, mas ele diz que só vai falar no julgamento. Já dei depoimento lá, todo mundo foi, vai de novo agora. Acabou. O embate durante o julgamento promete ser acirrado. De um lado, o promotor Rogério Leão Zagallo, considerado linha dura e polêmico com suas frases de efeito. Extremamente experiente o promotor, já participou de muitos júris, é muito combativo. Do outro, o advogado de defesa Marcelo Feller, com experiência em direito criminal, tem no currículo até um treinamento em investigação e perícia forense nos Estados Unidos. Combativos competentes estudaram o processo a fundo. Você percebe que eles conseguem dar a linha em que eles falam, linha tal da página tal. De volta agora com Percival de Souza. Percival, lá dentro os defensores conseguiram apresentar um fato novo, finalmente. Parece que estão cumprindo aquilo que prometeram. Eles conseguiram colocar na parede um dos peritos que coordenaram o trabalho na mansão dos Rugai, apresentando um pé esquerdo, a marca de um pé esquerdo e não de um pé direito, que teria arrombado a porta da mansão dos Rugai, e fizeram inclusive o perito admitir que foi um lapso, que de fato seria o pé esquerdo. Mas por causa desse lapso, o Gil Rugai ficou preso. Exatamente, isso acaba de ser revelado agora e foi uma verdadeira bomba dentro do tribunal. Ou seja, a perícia elaborou um laudo equivocado. Eles recolheram a porta lá da mansão, fizeram a perícia e descreveram em minúcias que Gil Rugai teria arrombado um pontapé com o pé direito. Agora verificou-se que essa marca na porta corresponde exatamente ao pé esquerdo. Ou seja, o laudo veio abaixo e a defesa obteve um grande trunfo agora à noite. O pé que, inclusive, não foi avaliado por médicos. Houve um exame de ressonância magnética no pé direito, atestando uma lesão intraóssea que ajudou os defensores a colocar Gil Rugai na cena do crime. E agora apresenta-se um fato novo. Vale a pena lembrar um dos personagens dessa história, Adilson Palkowski, o juiz que coordena o Tribunal do Júri. Ele tem 43 anos, foi promotor de justiça, apaixonado pela área criminal, e é ele quem vai coordenar o trabalho até a sentença, provavelmente na quarta-feira. Nós continuamos aqui acompanhando tudo, voltamos à redação do Jornal da Record. Ana, Celso.